E hoje nós vamos começar uma nova série, e essa série é baseada no texto de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Então a série de pregação é Vós sois o sal da terra. Quando você lê esse texto do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, Jesus ele sabia muito bem do que ele estava falando. Quando Jesus diz que eu e você somos o sal da terra, é porque Jesus está vendo, tem na sua mente quais são as características do sal. E eu vou citar aqui algumas características rápidas do sal, como para que o sal era usado naquela época. Naquela época eles usavam sal para cultuar a Deus. Havia uma oferta que eles colocavam sal, e através dessa oferta de sal, Deus era honrado através dessa oferta. O sal também era símbolo de pureza. Então, quando eles precisavam saber ou queriam uma referência de pureza, lembrava-se também do sal. O sal era também para preservar. Naquela época não tinha geladeira. Eles usavam o sal para poder preservar. Se houvesse um campo com algum tipo de praga, e o vizinho não queria que aquela praga fosse para o seu terreno, o que eles faziam? Eles jogavam sal. Porque o sal impedia que aquela praga saísse daquele lugar, se multiplicasse. Então o sal servia para preservar. O sal impedia que as coisas apodrecessem, se corrompesse. Para que o sal era para dar sabor para a comida. E para que servia o sal naqueles dias? Quando o sal, por alguma eventualidade, perdia o sabor, eles levavam esse sal para o templo. Porque o piso do templo era de mármore. E quando chovia em Israel, aquele piso de mármore ficava escorregadio. Quando Jesus disse, se o sal for insípido ou perder o seu sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens, Jesus está olhando para o pátio do templo. Então, nesse primeiro momento dessa mensagem, o que a gente pode aprender com essa introdução? Você precisa ter sabor. Não tem gente que a gente fala assim, ô mulherzinha sem... Não, vocês não vão falar. Vocês estão deixando eu pregar sozinho, né? A gente não fala assim, pastor Mizel, ô homenzinho sem sal, né? Ô mulherzinha sem sal. Porque não tem o quê? Não tem graça. E de vez em quando pode acontecer da minha e da sua vida ela estar sem sabor. Pode acontecer. Pode acontecer coisas na nossa vida que por algum tempo, por algum momento vai ficar sem sabor aparente. Pode ser. Mas a capacidade de salgar, a capacidade de afetar os lugares, continua aí dentro de você. Sabe por quê? Jesus disse
vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E que terra é aqui, pastor? Terra são as pessoas. Terra é a sua casa, é a sua família, os seus amigos, as pessoas que vocês conhecem. Precisam saber qual é o seu sabor. Elas precisam saber qual é o sabor da nossa fé. Qual é o sabor do nosso amor? Quando elas precisarem saber qual é o sabor do nosso amor, eles saberão. Por quê, pastor? Porque você é o sal da terra. Se houver na tua casa algum tipo de corrupção, as pessoas estão perdendo a virtude da tua família. Deus vai usar a sua vida para limitar a perdição na tua casa. Deus vai usar a minha e a sua vida para limitar a ação da perdição. Porque Deus nos escolheu para sermos sal da terra. Agora, se você viver fugindo da responsabilidade de ser sal, Deus não pode te usar. Deus vai ter que colocar alguém no seu lugar. Porque a obra de Deus, ela não, mais uma vez, fiquei sozinho. Porque a obra de Deus, ela não, porque ela não para. Porque a obra é de quem? É de Deus. É simples assim. Então a gente tem que limitar as ações das trevas em casa. O meu exemplo, a minha fala, a forma como eu vivo, limita a ação das trevas. Agora eu não posso ser um insípido. Vê se tem uma mulher ou um homem insípido aí do teu lado, olha aí. Sem sabor, olha para o lado. Tem? Hã? Não, nós somos pessoas que Deus nos capacitou para salgar as realidades. Para salgar o mundo. E eu não posso me tornar um sal insípido. Por quê? Porque quando eu sei que eu estou me tornando um sal insípido, a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado, sim ou não? Não, né? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora, existem humilhações que eu e você passamos por causa da nossa desobediência. Existem privações que nós vamos passar na vida que são fruto da nossa desobediência. Não é porque você está se humilhando, não. Você está sendo humilhado, porque em algum momento da sua vida você não foi salvo. Porque quando a gente quer se exaltar, a Bíblia diz que você vai ser humilhado quando você quer se exaltar. Então nem toda humilhação que eu estou passando é sinal de que Deus está comigo, eu estou cumprindo o propósito de Deus. Não, é sinal de desobediência. Então, compromisso com a palavra e com a responsabilidade de sermos sal da terra. Glória a Deus. Amém? Então, para você se conectar comigo aqui, diga para o irmão que está ao lado: seja sal da terra. Quem é a pessoa mais interessada que você não seja o sal da terra? É o diabo. O diabo quer que você seja uma mulher insípida. O diabo quer que você seja um crente insípido. O diabo quer que a nossa espiritualidade não afete ninguém. Como eu sei se eu estou salgando os lugares, pastor?
Se onde você trabalha, alguém pergunta assim, não sabe que você é crente, você chega no lugar, alguém fala assim, você por acaso é crente? Agora você faz 30 anos, 20 anos que está trabalhando em algum lugar e ninguém sabe que você é crente? Quem é a pessoa mais interessada aqui, quer tirar a nossa capacidade de salgar? O diabo. Ele fez isso com Adão, ele fez isso com a Eva, com o primeiro casal, que foi colocado no Éden para poder salgar o mundo. Perderam a sua capacidade de salgar. Por quê, pastor? Porque foram desobedientes. Quando eu de maneira deliberada peco, e quando eu quero insistir no pecado, na minha desobediência, eu vou perder a minha capacidade de salgar, eu vou perder a minha autoridade. Por isso que o pecado, ele alimenta o diabo. Jesus venceu o diabo na cruz, amém? Ei, irmãos, pelo amor de Deus, né? Está com vontade de ir embora? Jesus venceu o diabo na cruz, amém? Ele é vencido. A Bíblia diz que ele foi despojado. Qual é o problema? É que ele se alimenta da minha e da sua desobediência. E como ele faz isso, pastor? Tomando posse da tua mente, tomando posse da sua forma de pensar, de agir. E a gente já aprendeu aqui que ele não quer tirar Deus da sua vida, porque ele não tirou Deus da vida de Adão e Eva, mas fizeram com que Adão e Eva colocassem Deus aonde? No fim. Então o diabo, ele está interessado em tirar você desse lugar, dessa capacidade de salgar as realidades, te ensinando o quê? A ser uma pessoa presunçosa, te ensinando a tomar decisões sem levar em consideração a vontade de Deus. Porque o que é o pecado? Porque a gente às vezes pensa que o pecado é só fazer as coisas erradas. Não, você pode estar fazendo as coisas certas e estar pecando. Por quê? Porque o pecado não diz respeito apenas do certo e errado. O pecado diz respeito em colocar Deus ou não no princípio da minha vida. Tudo aquilo que exclui a revelação no que diz respeito à vontade de Deus para a minha vida, se eu decido sem levar em consideração a vontade de Deus, é pecado. Então eu posso estar fazendo a coisa mais certa do mundo, mas se não é carregado de revelação, de vontade de Deus, é pecado, não é bom, não revela aquilo que é bom. Então o diabo, ele vai tentar fazer com que você viva assim. Para quê? Para que eu e você vivemos alimentando o diabo com a nossa carnalidade e com a nossa desobediência. Ele vai criar uma cultura de desobediência. E às vezes ele vai te enganar no que diz respeito à tua fé. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele tentou Jesus com a palavra. Por que o diabo tentou Jesus com a Bíblia? Porque ele queria distorcer o verdadeiro significado da palavra. Por isso eu posso desenvolver uma fé corrompida. E por isso Paulo nos alerta, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5.
onde o apóstolo Paulo diz, onde ele diz que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, primeiro, para a destruição de fortalezas. O que é fortaleza? Fortaleza não é muro que você cria em sua volta, não. Fortaleza é um pensamento que o diabo coloca na tua mente. Pensamentos que resistem à vontade de Deus. Pensamentos que combatem a vontade de Deus para a tua vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que destruir essas fortalezas que aparecem em forma de sofismas. O que são sofismas? Segundo esse texto de Paulo, são conjuntos de pensamentos que existem à vontade de Deus. Então, por exemplo, eu posso ter uma fé que não revela a verdadeira fé bíblica. Eu posso ter uma fé cobiçosa, uma fé baseada no meu desejo, uma fé baseada na minha cobiça, uma fé baseada naquilo que eu acho que é bom para mim. Você já viu que muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida? Você toma essas decisões, mas sem consultar a Deus. Aí depois, quando tudo dá errado, o que você faz? Aí você quer chamar Deus para fazer o que, irmão? Para resolver, não é assim? E aí você projeta expectativa em Deus, projeta expectativa nas pessoas, projeta expectativa na mulher que você tem, projeta expectativa no marido que você tem, projeta expectativa no filho que você tem. E aí quando tudo dá errado, aí você quer fazer uma campanha para Deus resolver o seu problema. Mas quando você começou esse negócio, você não convidou a Deus, você não pediu a opinião dele. Então eu posso ter uma fé cobiçosa. Então, por exemplo, idealizo um tipo de esposa para mim baseado no meu desejo. E aí eu vou procurar uma esposa baseado no meu desejo e não baseado na vontade revelada de Deus. Aí eu vou procurar uma esposa baseada no meu desejo. Só que essa esposa baseada no meu desejo não é a esposa que Deus projetou para estar ao meu lado. Mas eu ignoro, eu resisto isso e projeto uma fé cobiçosa. E eu até oro: Deus, prepara uma esposa para mim. E eu fiz isso, né, irmão? Quantas vezes? Só que nas minhas orações, eu orei pedindo uma esposa para mim, pastor Misael. Eu não pedi uma mulher apenas que estivesse dentro do valor estético que eu valorizo. Eu gosto de uma mulher assim, não. Eu pedi uma esposa que viesse me completar no que diz respeito à minha vocação e propósito. O que deu nesse negócio? Deu a pastora Valéria. Eu posso ouvir um amém? O resultado dessa oração convergiu na pastora Valéria, que é uma mulher que me completa. Agora, eu poderia ter pedido uma esposa baseada apenas em meu desejo estético. Você poderia escolher um marido baseado nos seus valores estéticos, e ao invés de casar com um príncipe encantado, você casa com um cavalo. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa fé, porque às vezes a nossa fé não é a fé a serviço de Deus, mas é Deus a serviço da minha fé. Deus não está a serviço da minha fé. Sou eu que estou a serviço de Deus. E eu vou dizer um negócio para você.
A minha fé não é para converter Deus ao meu desejo. Não, a minha fé é para tomar consciência do desejo de Deus e alinhar o desejo de Deus com o meu desejo. E quando a vontade de Deus é alinhada com a minha vontade, então os céus e a terra se encontram. Oh, aleluia! Se você quer viver esse tempo, essa experiência na tua vida, que o céu e a terra se encontrar, alinhe o teu coração com o céu, porque o melhor de Deus vai descer sobre a tua vida. Amém? Então eu posso dizer que a pastora Valéria é o melhor de Deus em Cristo para a minha vida. Por isso que a gente dá tão certo. Amém ou não amém? Por isso que eu aperfeiçoo ela, ela me aperfeiçoa. E quando falta algo em mim, é completado por ela. Agora, qual é o lugar na minha vida e na sua vida que está resistindo a Deus? Então eu não posso ter um coração cobiçoso. Não que eu não possa pedir nada para Deus. Eu posso pedir para Deus, não tem problema nenhum. Eu posso falar com Deus a respeito de qualquer coisa. Por isso Pedro diz, lançando sobre os pés de Jesus toda a nossa ansiedade. Agora eu não posso passar uma vida inteira com uma fé ansiosa, uma fé presunçosa. E o que é uma fé presunçosa? É aquela fé que acha que tem um projeto melhor do que aquele que Deus projetou. É aquela mulher que acha que tem uma fé presunçosa, que tem um marido melhor do que aquele que Deus projetou para ela. É aquele homem que acha que pode projetar um tipo de mulher melhor do que aquela que Deus projetou para ele. Não, irmão, você tem a mulher que merece. Nós temos a mulher que merecemos. Nós temos a mulher, você tem um marido que Deus escolheu para que através dessa relação houvesse o nascimento de uma nova pessoa, de uma nova criatura para a glória de Deus. Esse homem vai ajudar você a nascer de novo. Essa mulher vai ajudar você a nascer de novo. Essa mulher vai colocar você de joelho. Ah, pastor, e as crianças que eu tenho? Eles também. Porque se você não tivesse os filhos que você tem, talvez você nem estaria na igreja. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Agora o diabo ele vai fazer de tudo para que você não tenha essa mente revelada. Em conhecer a vontade de Deus o tempo todo. Em consultar o Senhor o tempo todo. Porque é revelado na palavra, mas Deus também ele se revela no meio da comunidade. Por isso a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso que tudo que você não pode contar para ninguém, Deus não está nesse negócio. Como você vai tomar alguma decisão que você não pode contar para ninguém? Que você não pode confiar essa decisão a ninguém? Está errado. Não revela o caráter de Deus. Porque tudo que você for fazer e você tem que fazer de maneira escondida, não revela o caráter de Deus isso. Não revela uma fé bíblica, não revela uma consciência transformada. Ah, pastor, eu não conto porque já viu, né? Tem o tal do zóio gordo. Vai que eu conto e os irmãos que é zóio gordo vai impedir a bênção de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus disse sim no céu, não há inferno na terra que possa dizer não. Acabou.
Aí eu vou comprar uma casa, eu vou ficar bem quietinho, porque vai que os invejosos se levantam. Irmão, se Deus decidiu dar uma casa, que é a casa que Ele projetou para você, porque tem isso também, porque às vezes nós estamos querendo uma casa que não é a casa que Deus projetou, mas se foi a casa que Deus projetou, você pode chegar aqui domingo à noite, contar para a igreja inteira, porque não importa se os invejosos de plantão se levantam, eles vão ficar babando, porque a glória de Deus vai chegar. Amém? Então a gente precisa ter uma mentalidade transformada e ver quais são os pensamentos diabólicos que estão na minha mente, que estão impedindo que eu desfrute da verdadeira vontade de Deus. O coração humano, a mente humana, ela é cheia de ídolos. O Ernesto Tonini, ele morreu em 2020. Ele era um pastor batista e ele era um ferrenho perseguidor do movimento pentecostal no Brasil. Ele era cessacionista. O que é isso? Ele não acreditava na contemporaneidade dos dons, que os dons continuavam, que os dons de língua eram uma realidade, que os dons de cura de línguas, ele não acreditava nisso. E um dia ele estava muito angustiado e ele entrou dentro do quarto dele às 5 horas da madrugada e começou a orar. E o céu de bronze, ele orando, o céu de bronze, orando. De repente, o Espírito Santo veio. Porque o Espírito Santo, ele fala pela palavra, e o Espírito Santo também fala na nossa consciência, e o Espírito Santo também fala ao nosso coração. E ele veio de madrugada ou pela manhã e disse assim para o Ernesto Tonini: me entrega. E ele perguntou: entrega o quê? Para aquela voz. E aí ele ouviu a voz que disse assim: ó, me entrega a tua biblioteca. O Ernesto Tonini foi um grande teólogo, e ele tinha uma biblioteca enorme que ele idolatrava. E ele disse: Senhor, eu te entrego. E aí o Espírito Santo disse outra vez para ele: me entrega. E ele disse: o que, Senhor? Me entrega a diretoria do colégio, porque ele era diretor do Batista. E ele disse: eu entrego. E por fim o Espírito Santo falou mais uma vez a ele: ele diz: entrega o que, Senhor? Me entrega a tua família. E pela última vez o Espírito Santo disse: me entrega. E ele disse: o que, Senhor? Me entrega a igreja. E ele disse: eu entrego, Senhor. Você sabe o que quer dizer entregar? Entregar quer dizer que você não vai ter mais controle sobre aquilo. Entregar é dizer: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode tirar, o Senhor pode levar, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não mando mais nisso. Eu não tenho mais o controle sobre isso. Isso significa entregar. E ele conta no livro dele, e quando ele entrega a sua família, ele diz que ele resistiu com medo, porque quando você diz entrega, você tem que estar disposto a perder tudo, a ser abandonado, ou perder tudo e passar por luto. Ele resistiu, mas entregou. E naquele momento caiu sobre ele uma presença poderosa do Espírito Santo. E o pastor Enéas Tonini nunca mais foi o mesmo homem. Naquele momento ele também não cria nos dons de falar em línguas. De repente
repente ele recebe a presença do Espírito Santo e começa a falar em novas línguas para a glória do Deus que fez os céus e a terra. E eu quero dizer para você que chegou aqui esta noite, se o teu coração há algo que combate contra a vontade de Deus e a sua revelação, se há algum ídolo que te prende, o Espírito Santo te diz nessa noite: entrega. E quando você disser sim aqui na terra, esse sim vai subir aos céus, vai rasgar o primeiro, o segundo, o terceiro céus, e vai entrar na presença do trono de Deus. E você disse sim na terra, e o Pai que está no trono vai dizer sim, e o sim de Deus vai descer sobre a terra, e o novo de Deus vai entrar no teu coração, e o que era lugar de idolatria vai dar lugar à verdadeira adoração. Então entrega. Quais são os lugares de idolatria? Porque a minha fé pode se tornar o meu objeto de idolatria. A minha oração pode se tornar um instrumento de idolatria. Por quê, pastor? Porque eu posso atribuir aquilo que ele não é. Por exemplo, não é pecado pedir as coisas a Deus, irmãos. Não é pecado pedir nada a Deus. A Bíblia diz que nós temos que apresentar as nossas orações a Deus. Agora, o problema é quando a minha vida só é uma vida de pedinte. A única coisa que eu sei fazer é pedir. Não tem aquele filho que só chega em casa para pedir o que para o pai? Dinheiro. Eu vou na casa da minha mãe e do meu pai, eu vou lá para vê-los. Viu, Camille? Pode ir lá em casa me ver também de vez em quando. Eu vou lá para vê-los. E eu faço questão de chegar na casa da minha mãe e do meu pai e pedir bênção para eles. Porque a bênção de uma mãe e de um pai é poderosa. Porque a Bíblia diz que a bênção do pai e da mãe faz os seus dias serem prolongados na terra. Fazem os seus dias serem dias frutíferos na terra. Então a minha mãe me liga 5 vezes por dia, mais ou menos. E todas as vezes, antes dela falar qualquer coisa, eu falo: benção, mãe. E ela fala: Deus te abençoe. E eu tomo posse dessa verdade para a minha vida. Então nós precisamos aprender essas verdades. Orientar a nossa vida por essas verdades. Para que o nosso coração não se transforme em um lugar de idolatria. Que não possa haver na minha mente algo que resista a Deus. Que resista à vontade de Deus. Que eu e você possamos ser livres disso. E de verdade possamos ser sal da terra. O pastor britânico David Livingstone, ele viveu no século XIX, ele foi um grande missionário inglês. Ele estudou medicina. E um dia, de um culto como esse, estava ali um pastor pregando, falando sobre missões na África. No final do culto ele procura aquele pastor e fala para ele, pergunta para ele como ele seria útil na África. Só isso. E ele leva o pastor David Livingstone para a África. Quando ele chega na África, poucos dias que ele está na África, em um determinado lugar da África, ele é atacado por um leão. E o leão ataca o braço dele. E ele passa a ter o braço encolhido por causa desse ataque. Poucos dias que ele está trabalhando na África, alguém diz para ele: por que você não vai embora da África? Porque aqui na África você só está sofrendo.
Olha como que está o teu braço. Você tinha um braço normal. Depois que você veio para cá, ó como ficou o seu braço. Você está doente, você está sofrendo, por que você não vai embora? Aí ele disse, eu estou aqui na África, não é por causa que se o meu braço está bom ou não, se eu estou doente ou não, eu estou aqui na África por causa da presença de Deus na minha vida e o propósito de Deus para esse lugar. Porque quando a gente tem uma fé verdadeira, ela não é definida pelas circunstâncias boas ou ruins. Se estiver dando certo, você diz Deus é bom. Se tudo estiver dando errado, você continua dizendo que Deus também é. Por isso que o cara que fez a música, se Deus fizer, tinha que ter um menino aqui cantando, né? Mas a gente chega lá. A mãe dele. Vem cá, José, por favor, pastora Valéria, alguém. Estou aqui suando, vocês estão vendo eu suando assim, alguém para me ajudar? Eu já contei isso aqui. Quando ele fez esse louvor, como que é o nome dele mesmo? Delino Marçal. Quando ele fez esse louvor, é porque ele aprendeu com a mãe dele. Quando ele era criança, eles não tinham presentes de Natal. E ele chegou em casa reclamando para a mãe: mãe, que adianta a gente servir a Deus se a gente não tem nada? Ele falando para a mãe dele. E a mãe dele disse assim: ó, você vai aprender a lição mais importante da tua vida. Aqui nessa casa, nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. Aqui nessa casa, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Aí ele fez esse louvor aí. Pode cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém.
para que a minha vida dê tudo certo. A gente não tem fé para que a vida dê tudo certo. A gente tem fé para permanecer crendo nele, mesmo quando tudo dá errado. A gente tem fé para crer que mesmo as coisas que estão dando errado, no final Deus vai produzir um peso de glória muito excelente. Há 20 dias atrás, eu não sei se eles estavam tendo culto ou se eles estavam ensaiando. O menino que tem problema psiquiátrico pulou um muro e matou a mãe dele de paulada. E eles estavam ensaiando. Aí ele tem que chegar no velório da mãe e continuar fazendo isso aqui, ó. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver sempre será Deus. Voltando lá pro David Livingstone, bracinho, mas continuava pregando e cuidando de pessoas, porque ele era médico, mas continuava pregando e cuidando de pessoas. Na época, do ano de 1800 e alguma coisa, a África, eles pensavam que a África era um continente pequeno. Por causa de David Livingstone, eles começaram a ter outra noção da África e ela entrou no mapa por causa dele. Quando ele morreu, após ter evangelizado, ganhado muitas almas, quando ele morre, e eles vão levar o corpo dele para Londres. Os africanos dizem: você pode levar o corpo, mas nós vamos arrancar o coração dele e enterrar aqui na África. Porque esse homem, ele pode ter nascido na Inglaterra, mas ele tinha um coração africano. Aí você chega lá na cidade de Maulai, tem um túmulo onde está lá o coração de David Livingstone na África. E tem uma placa de bronze escrito: para a glória de Deus, em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para a África. Lá na abadia de Westminster, Londres, tem o túmulo onde ele está enterrado. E tem uma placa lá. Nessa abadia, lá só é enterrado reis e nobres. E enterraram ele junto com reis e nobres. O túmulo mais visitado em Westminster é o túmulo de David Livingstone. E tem uma plaquinha escrito, e na plaquinha está escrito: para a glória de Deus, em memória de David Livingstone. Foi um homem que tomou uma decisão. E qual foi, pastor? Porque o sal, ele não só dá sabor às coisas, como também desperta o sabor delas. Esse homem decidiu: se alguém precisar saber qual é o sabor delas, eles vão poder provar de mim, para a glória de Deus. Então essa é a lição que eu quero que vocês aprendam. Que o seu sal seja tão poderoso que a pessoa possa desfrutar, descobrir qual é o próprio sabor delas, provando de você, comendo do teu exemplo, comendo dos teus conselhos, comendo das suas orações, comendo de alguma coisa que Deus produz na tua vida, comendo disso, comendo desse sal, produza o próprio sabor delas e encontrem significado, propósito para viver uma vida para a glória do nome de Jesus Cristo. Essa é a grande verdade, que a minha fé seja assim. Que eu e você entendamos que a fé não é apenas o privilégio do favor que eu recebi. Não. A fé é a responsabilidade de ser favorável a alguém. Se aquele homem não está crendo, você vai crer por ele. Se aquela criança não está crendo,
você vai crer por ela. E quando a gente diz crer por ela, você vai ser suficientemente sal naquela terra. Você vai ser sabor naquela terra. E aquela terra que era insípida, ela vai conhecer o verdadeiro sabor dela, porque encontrou um homem e uma mulher que decidiu viver vida para a glória de Deus, independente da circunstância, independente se o mundo está dizendo sim ou não para você. Mas tem uma coisa, irmão, Deus disse sim. E se Deus disse sim para nós, se Deus disse sim, haja filhos de Deus, quem pode te parar? Nada pode nos parar. E nós cumprir o propósito de Deus, para a glória do Deus que fez céus e terra. E quem está aqui essa noite, quem pode adorar o nome desse Deus, levante-se e glorifique o nome de Jesus. Deus fizer, Ele é bom. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Que nós possamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus e conhecer a sua vontade. Não tem coisa mais preciosa, irmãos, do que você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E quando a gente conhece a vontade de Deus para a nossa vida, a gente pode até se desviar do caminho. Você pode até se desviar para a esquerda, se desviar para a direita, mas você nunca mais você vai ter dúvida a respeito de quem Deus é e quem Deus chamou você para ser. Você não tem mais dúvida. Você vai ser um resistente. Você vai ficar competindo com Deus, lutando com Deus. Porque na verdade tem muitas pessoas que estão aqui essa noite que estão lutando com Deus. Deus já falou com você, já se revelou o teu coração, mas você continua lutando com Ele. Não se entrega, ou melhor, quer se entregar, mas quer se entregar do seu jeito. Quer entregar as coisas que você quer entregar, e não aquelas que o Pai, através do Espírito Santo, essa noite te pede. O que é que você precisa entregar? O que eu e você precisamos renunciar para a glória do nome de Jesus? Pastor, como a gente conhece o sabor? Como a gente conhece o tamanho do nosso sabor, pastor? É o tamanho da nossa renúncia. Diga sim para Deus hoje, irmão. Diga sim, Senhor, eu quero me entregar. E quero entregar tudo. Tudo. Quero entregar minha família. Quero entregar meu casamento. Eu quero entregar meus filhos. Eu quero entregar meu trabalho. Eu quero entregar minha vontade. Eu quero estar submisso a essa vontade. Você é um ser espiritual. Nós nascemos de Deus. Nós nascemos não da carne e do sangue, diz a Bíblia, mas nascemos da vontade de Deus. Nós somos seres espirituais que estão se esforçando para ser bons humanos. Então entrega hoje. O que você precisa entregar? O que o Espírito Santo fala aí com você agora? O que você precisa renunciar? O que o Espírito Santo te confronta agora? O que você precisa abrir mão, para que no final da minha e da tua vida possa alguém colocar uma placa para a glória de Deus, em memória de você. Aqui morreu, aqui está um homem, uma mulher, que nós provamos dele, e provando
descobrimos qual era o nosso verdadeiro sabor, qual era a nossa verdadeira vocação, qual era o nosso verdadeiro propósito. Amém.